Bom dia, pessoal. Professor Eduardo falando. A aula de hoje é para a gente trabalhar aquele problema, um problema muito comum em sala de aula. Quando a gente fala um termo em chinês, por exemplo, vamos treinar Chanchuan. E a pessoa acha que é para ela ficar com a sua concentração focada no baixo ventre. Concentração focada no baixo ventre é Tantien, não é Chanchuan. Então tem essa questão dessa dificuldade da escuta do som da língua chinesa, por si só já é mais difícil. A escuta do som ainda é relacionada ao que se escreve, então às vezes você não entende o som quando está na aula, e quando você vai ler o texto, aquilo que está escrito no texto você não consegue fazer uma ligação com o som que você escutou na aula. Então essa aula de hoje é exatamente sobre isso. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é o conceito de transliteração. Então vamos colocar aqui. Transliteração é quando você tenta escrever, por exemplo, com letras romanas, que são as letras do nosso alfabeto, um som de uma outra língua que não tem letras romanas associadas àqueles sons. Então a língua chinesa ela é uma língua sem letras, na verdade. Creio ser o único alfabeto creio ser o único sistema de escrita do mundo hoje que ele é totalmente simbólico. Ele não tem letras que compõem palavras. O símbolo ou o ideograma é uma palavra em si. Então, por exemplo, se você tem este ideograma aqui, bem conhecido, né? Bom, você não deve estar reconhecendo ele. Vamos escrever um pouco mais abaixo aqui. Esse ideograma é um termo que todo mundo fala nas aulas. É o ti. E como é que você escreve esse som ti? Bom, hoje em dia é assim. Se você quiser escrever de uma forma simples. Antigamente era assim. Então, escrever dessa forma ou dessa é o que a gente chama de transliteração. É usar as letras romanas para tentar escrever romanizado uma palavra chinesa. Então todo o processo de transliteração ele tem perdas, assim como todo o processo de tradução. E a gente então vai começar a trabalhar sobre isso agora. Então, coisas muito comuns que acontecem quando você lê um texto, né? Primeiro é tal. Você se acostumou a ler deste jeito. Ticum. Você se acostumou a ler deste jeito. E você vai lá nos textos da nossa escola e vai estar assim. E aí você vai ler o texto e você vai falar Qigong. Então, é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Um outro muito comum é o I Ching, né? Então você tem aquele livro azul que nos títulos da capa tá assim. E hoje em dia você vai ver escrito assim. Tá bem? Bom, o motivo dessas duas formas de escrever a mesma coisa, ou melhor, de transliterar uma palavra chinesa, é porque são sistemas de transliterações diferentes. Então, o sistema mais antigo se chama Wade-Giles. Ele começou a ser feito em 1850 e ele foi muito usado até a década de 70 do século passado. Era o principal sistema de transliteração
e nele você vai ler tal com T e você vai ler I Ching deste jeito. O segundo sistema de transliteração é esse aqui que se chama pinyin, ou melhor, Hanyu Pinyin. Deixa eu colocar aqui de outro jeito. Então, Hanyu Pinyin. Então, Han significa o povo Han, Yu, língua. Então, a língua do povo Han é a língua chinesa. E Pinyin seria a escrita romanizada. Então, é o sistema de escrita romanizada da língua chinesa, feito pela República Popular da China. Então, de 1980 para frente, a República Popular da China, ela criou um sistema de transliteração, que é o sistema feito para ser um sistema universal de transliteração. Então, de lá para cá, a maior parte dos países mudou a forma com que escreve os termos em chineses para o pinyin. De lá para cá, a maior parte dos países mudou a forma com que escreve os termos em chinês para pinyin. Só o Brasil permanece ainda usando de forma majoritária o sistema Wade-Gillis, esse sistema anterior aqui. E isso deveria acabar há um tempo. Especialmente quando a gente já começa a entrar na internet. Vamos fazer algumas referências aqui na internet para vocês verem. Então vamos, por exemplo, abrir e fazer um primeiro teste. Olha só, se você quer saber mais sobre a Changchuan, como é que você vai procurar no Google? Ora, você tem que escrever isso aqui, ó. Pois é, difícil, né? Mas olha que ele acerta direitinho. Então, você já vai ver aqui as posturas, vários vídeos sobre o Changchuan. E aqui você vê dois tipos de Wikipedia, então a em português e a em inglês. Vamos ver a diferença entre elas. Então olha só, em português você já começa a ver aqui algumas coisas que ficam muito bagunçadas no texto, olha só. Então, por exemplo, aqui ele está escrito em Wade-Gillis, C-H-A-N-G, C-H-U-A-N-G. E aqui ele está escrito em pinyin, Z-H-A-N, Z-H-U-A-N-G. E aqui é o ideograma chinês, que é como os chineses escrevem e entendem. Aqui, por exemplo, você tem o Qigong escrito em Wade-Gillis. E aqui você tem Nei Jia, significa Nei interno e Jia escola ou família, escrito em pinyin. Então, mesmo a Wikipédia em português, ela não tem, como posso dizer, um rigor para escrita. E isso é uma coisa que fica difícil na hora de você ler os textos. Se a gente entra na Wikipédia em inglês, você vai ver que não só ele só escreve em a maior parte, está aqui, ó, em pinyin, isso aqui tudo é pinyin, como
lá no nome original ele colocou acento, tá vendo? Um acento para baixo, um acento reto. Então isso é super importante, a gente vai entender por que daqui a pouco. Vamos só ver se no inglês também temos essa questão. Aqui tem um Kung Fu escrito em Wade Giles. Então mesmo no texto em inglês ainda tem essa confusão. Mas a maior parte do texto em inglês está escrito em pinyin. Então olha só aqui, Dantian, né, está em pinyin. Então vamos voltar lá para nossa aula. Um pouco mais aqui, acho que tem o Tai Chi, né? Então aqui, olha, está bem interessante esse texto aqui. Então você vê claramente. Aqui Tai Chi Chuan seria o pinyin. Aqui Tai Chi Chuan, como se escrevia antigamente. E aqui, como se escreve em chinês, Tai Chi Chuan. Então qual é o problema dos sistemas? Na verdade, nenhum sistema é perfeito de transliteração. Mas, por exemplo, se você só ler essa palavra aqui, Chi, no sistema antigo, você pode pensar, por exemplo, que é força vital. A pronúncia é um tanto diferente, mas você pode pensar que é força vital. Se você não ler o ideograma, que é esse aqui, não tem nada a ver com o ideograma Chi, você vai realmente poder achar que é força vital. Enquanto se você ler aqui no sistema Pinyin, JI, você não vai entender que é força vital e não é força vital. Então, nesse caso, é um sistema mais acurado do que o Wade Giles, né? Então, olha só, aqui está bem interessante. O Tai, né, significa supremo, maior. Aqui o Ji, que significa a parte mais alta de alguma coisa, ou a cumeira da casa, e Chuan, que significa punho. Então seria o boxe da suprema cumeira, como está aqui, tá vendo? Isso tem um simbolismo que a gente pode explicar em outra aula, não nessa aula. Mas o fato é que a palavra Ji, que antigamente se escrevia Chi, ela não tem nada a ver com força vital, como você pode ver pelo ideograma dela, que é um ideograma muito diferente do ideograma de força vital aqui. Bem, então vamos voltar aqui para o nosso quadro. Para você ter uma informação completa, o sistema de transliteração ele tem uma forma acadêmica, né? Então a forma acadêmica de você escrever, por exemplo, o Qigong seria assim. Você tem que colocar o acento e o acento, porque você tem que dizer qual é o tom da palavra. Sem o tom da palavra, a pessoa que lê ou escuta, ela não vai ter como comparar ou vai ter como fazer esse termo ser entendido que é esse ideograma. Ti e esse vai ser esse ideograma. Com. Ok? Então, para você começar a escrever um texto, você pode começar dessa maneira. Em geral, vai aparecer. Então, no início do texto, em geral, as pessoas podem escrever com acento, e à medida que o texto vai andando para frente, você pode escrever só da forma simplificada, como Qigong, assim. Em geral, a pessoa escreve com acento e coloca o ideograma, né? Então, da primeira vez que escreve, para no texto você saber do que ele está falando, e depois no resto do texto vai só escrito assim para simplificar. Ok? E por que é importante esses acentos? Porque a língua chinesa é uma língua tonal. Vamos pedir para uma professora explicar isso um pouco melhor? Eu separei uma aqui no YouTube, olha só. Agora vamos voltar para o primeiro exemplo que eu dei, lembra? Ma, ma, ma. Ma, primeiro tom, ma, alto,
significa mãe. Ma, segundo dom, significa um tipo de planta. Terceiro dom, ma, bem baixo, significa cavalo. E ma. Quarto tom, forte, significa xingar. Você tem que xingar com um sentimento forte, né? Então, pessoal, é isso aí. A professora nos ajudou, pois ela fala, a professora nos ajuda. Então, pessoal, é isso aí. A professora nos ajuda bem com o seu chinês fluente, porque essa fala do chinês, ela é bastante complicada para a gente, né? Então, mesmo os professores da escola que não são fluentes, então mesmo os professores da escola que lidam com esses termos há muito tempo não conseguem falar perfeitamente, né? Então, por exemplo, se você quer falar Jan, o famoso Chan Chuan, como as pessoas falam, na verdade é J. Esse ZH aqui se fala J. Então, o DAO se fala Tao. O TAO se fala Tao, é aspirado. Então, são sons bastante diferentes, né? No sistema Wade-Gillis era assim e assim. Para diferenciar uma consoante do outro, porque tem várias consoantes que a gente não tem no nosso sistema de som, então precisava desses apóstrofes no sistema anterior para colocar a diferenciação, né? Então, por exemplo, antigamente se escrevia tan, tian, acho que era assim, pode estar errado, mas hoje o correto é. Por quê? Porque isso aqui é um T, então você fala tan, e isso aqui é um T aspirado, se fala tian, então seria tan tian. Isso provavelmente é um som que está mais próximo do original. Ok, pessoal, então espero ter ajudado. Com essa aula vocês podem já estar mais próximos tanto do que escutam em sala de aula como o que leem nos textos da escola. Tudo bem? Obrigado pela presença, pela escuta. Até a próxima.